Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrich aqui, seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E, cara, no programa de hoje, mano, eu tenho uma satisfação inenarrável, assim, imensurável, inoxidável, inflamável, de uma pessoa incrível que ele fez parte da minha vida num processo tão delicado, tão especial, que o cuidado dele, da família dele, com a minha vida, com a minha família, foi assim crucial para algumas coisas não acontecerem. Graças a Deus e graças a ele, Cara, ô Guto, tu tá ligado, né? Tu tá ligado com quem a gente tá falando aqui, né? Tu conhece um pouquinho ele aí, né? Eu conheço ele de uma experiência que eu tive em produção, né? Na parte profissional, que ele desenvolveu um papel assim, importantíssimo pro projeto que a gente fez em Balneário Camboriú. E hoje eu fiquei sabendo dessa experiência, né? Desse cuidado que ele teve com a tua vida, Thiago, e que me deixou muito feliz e me deixou muito contente de poder participar desse podcast com ele aqui. Então vamos lá. Tem pessoas, cara, que passam na nossa vida e elas deixam uma marca que a gente nunca esquece. E desde aquele dia, a minha admiração e o meu carinho por essa família incrível só aumentou. E ele é uma pessoa, né, casado com a sua esposa, com a Lia, tem o seu filho Pietro. Ele é um pastor dedicado, mentor de jovens por mais de 2 décadas. Em 2012, junto com a sua esposa, fundou um ministério de jovem com propósito, um movimento que impactou profundamente a vida de inúmeros jovens por todo o Brasil. Atualmente ele é líder do Alive Floripa, um ministério de jovens da Igreja Mais de Cristo, e também possui uma presença digital com uma base de seguidores que ultrapassa a marca de 1,5 milhões de pessoas. É um homem cuja missão de vida é despertar a busca por propósitos e incentivar outros a trilharem os seus próprios caminhos com determinação e paixão. Pastor André Matei. Cara, que presença. Pô, mano, obrigado, tá? Obrigado. Tu não sabe o quanto que eu tô feliz de ter aqui, cara. Cara, tu começou a falar aí, apresentar, e eu assim, cara, eu acho que ele tá falando da pessoa errada. Eu acho que ele tá falando do convidado errado, poxa. O cara não chegou aí. Meu Deus, eu acho que ele tá confundindo aí, pô. Não, eu tô muito feliz, Thiago tá aqui. Realmente é um prazer estar aqui com vocês, ter um novo projeto, né? Estou muito feliz mesmo, sempre compartilhando com irmãos, com pessoas que têm o mesmo coração que a gente, um coração bom, gosta de ajudar as pessoas, um coração do reino, né? Então, fazer parte desse momento que para mim também é uma honra muito grande. Fico feliz com as tuas palavras, fico até um pouco constrangido, né? Porque é estranho quando alguém fala das nossas qualidades e a gente fica tipo assim... Bom, eu acho que tudo que a gente tenta fazer, sem demagogia alguma, é nos tornar parecidos com Jesus, né? Então, quando a gente se torna parecido com Jesus, eu acho que as pessoas começam a ver muitas coisas boas em nós, né? Sim. E tinha uma época que eu não gostava muito, assim, de receber muito elogio, que alguém falasse de mim e tal. Mas eu vejo que, realmente, eu acho que quando as pessoas olham para nós, elas têm que ver Cristo em nós. Cara, e Cristo era o cara mais incrível do mundo, mano. Então não tem como as pessoas não ver qualidade. Então acho que a gente atribui toda a honra, toda a glória sempre pra ele. Muito feliz de saber de onde ele me tirou, então eu sei de onde eu vim. Então por isso que eu não me perco na caminhada pra onde eu tô indo. Porque assim, cara, foi um momento que tu já vivenciou com outros jovens, isso é fato. Mas cada um tem as suas histórias, né? Cada um tem as suas dores. E eu passei por um momento, cara, tão delicado na minha vida que eu já tinha perdido algumas esperanças. E por mais que a gente alimentava aquela esperança, etc. Tu veio de uma forma cirúrgica, porque a gente se identificou por conta das nossas profissões, de um passado que tu teve, né, de trabalhos, etc. e tal. E eu me identifiquei muito com isso, cara, eu tô nessa vibe que tu já passou, sacou? E eu disse, cara, eu tô assim no meu limite, tô com essa situação na família, com meu pai, a depressão chegando perto, eu vendo o fim do meu casamento. E eu lembro que a gente foi tomar um café, cara, na padaria Juliana, ali perto de casa, tipo, bem numa simplicidade de bermudão e aquela voz assim, pô, cara, é assim, cara, então assim, aquilo de fato, assim, deu pra ver o quanto que a tua esposa, né, a pastora Lia, a tua família
ela de fato tem um propósito. E eu tenho certeza que lá no início da tua carreira, em algum momento da tua trajetória, tu percebeu que tu estava num caminho, mas parece que um imã estava te puxando. Como é que foi esse início? Como é que foi essa transição de um cara que trabalhou na publicidade, tinha um trabalho mega reconhecido, grandes empresas, etc., para simplesmente mudar o curso para mudar a vida de pessoas, né? Como é que foi isso, cara? Cara, eu desde do momento que eu conheci a Cristo, que eu entreguei minha vida para Jesus lá na minha adolescência, para a juventude ali com meus 17 para 18 anos de idade, eu sempre entendi que havia um chamado muito grande de Deus para mim. Aquilo queimava no meu coração. E com o passar do tempo, eu fui entendendo que os dons que Deus nos entrega são ferramentas para a gente cumprir o nosso propósito. Então eu posso usar o meu dom para me abençoar, para abençoar pessoas, e quando eu estou usando ele para abençoar pessoas, eu estou cumprindo meu propósito, sabe? Porque chamado, ele é individual, tem a ver com você. Propósito, ele é coletivo, ele tem a ver com pessoas. Então sempre quando a gente fala sobre cumprir o propósito, está apontando para frente. O que eu estou fazendo, quais os frutos que eu estou dando. Então, a partir do momento que eu tive esse entendimento de quem eu era em Deus, da minha verdadeira identidade de filho, do meu verdadeiro propósito, eu comecei a entender que tinha algo a mais para Deus fazer na minha vida. Mas eu sempre aprendi também a respeitar o tempo, o processo, tudo que eu precisava passar, maturação e muitas coisas. Então essas ferramentas que Deus me deu, que foram os dons da criatividade, né? Eu sempre desde criança gostei muito de desenhar e de criar, de ter ideias. Então na minha adolescência, quando eu comecei a ser skatista, então eu desenhava na mão, na época eu não sabia nem mexer em computador, né? Isso nos anos 90, final dos anos 90 ali. Então eu desenhava na mão, nós tínhamos uma marca de skate que desenhava as roupas, os shapes. E depois eu fui aprendendo, né? Fui fazer alguns cursos e tal. E aí eu me tornei design gráfico, né, por profissão. E como design gráfico, eu comecei na igreja. A igreja, eu sempre falo que a igreja é uma grande incubadora de profissionais. Além de ministério, ela prepara muitos profissionais, né? Eu tô vendo aqui o Jeremias trabalhando aqui no projeto contigo, né? Desde novinho puxando fio, né, Gê? Lá na igreja, atrás dos câmeras, lá puxando fio bem pequenininho. E hoje é um cara, né? Não é, Gê? Exatamente. Muitos anos puxando. Muitos anos, né? Mas foi o início de uma trajetória. Muitos anos porque tá novão também, né, mano? Tá com 20, quantos anos tá isso? Tô com 21, mas 21, lá, né? É isso aí. Comecei É um lá. idoso, 21. É plataforma, né? Onde a gente testa, onde a gente de fato cresce e depois que isso aí. chegou a um certo lugar, consegue honrar. É isso aí. Hoje tu vê, hoje ele já é um dos líderes lá desse departamento de mídia da igreja, mas é um baita um profissional, né? Montou a empresa dele, trabalha na área, e a igreja, para ele, como para muitos jovens, é uma incubadora. Para mim também foi, porque as minhas primeiras artes foram um cartaz da igreja, sabe? Um culto, e ali eu fui fuçando, aprendendo, fazendo alguns cursos. Mas eu sempre sabia que aquilo seria uma forma de Deus me conduzir ao propósito, né? Então eu sempre busco esses direcionamentos de Deus. Por exemplo, quando você vê a história de Davi. Pô, Davi, ele era um menino que cuidava de ovelhas, um pastor de ovelhas que estava lá no campo, cuidando das pequenas ovelhas, um pastor, mas ele era um músico. A Bíblia fala que ele era um ótimo músico. Quando a gente vê no decorrer da história, lá se eu não me engano, em 2 Samuel, nós vemos quando o rei da época, Saul, estava atormentado de espíritos malignos, um dos auxiliares de Saul falou assim, ó, eu conheço um menino lá de Belém, que é um ótimo tocador de harpa. Vamos chamar um tocador de harpa para tocar harpa para o Senhor, para que o rei se sinta bem. De quem eles lembrar? De Davi. Então, olha só, ele era um ótimo tocador de harpa, ou seja, ele era bom no seu dom. Então, era o dom que Davi tinha, só que não era o propósito ainda. Então, eu vejo que o dom de Davi o levou ao lugar certo, mas o que o fez ficar lá foi o seu propósito. Davi foi conduzido ao reino, conheceu o rei, porque ele era um bom músico. Mas aquele não era o lugar dele de músico, o lugar dele era ser rei também. Mas o que levou ele lá foi o dom. Então eu acredito que quando Deus nos dá ferramentas, Thiago, essas ferramentas bem usadas e usadas no reino, usadas para abençoar pessoas. Por exemplo, você é um baita profissional, mas você já abençoou muitas pessoas. Você já me abençoou, né? Um dia você me chamou, vem aqui com a tua família, e você fez todo um ensaio para nós, para muitos pastores, que eu sei que muitas pessoas, que eu sei que você abençoa na medida que você pode, lógico. E é uma ferramenta. E quantas vezes eu usei a foto que você fez,
para uma arte de um culto do Alive, para outros cultos, uma foto bem feita. Poxa, e quantas pessoas estão lá do outro lado do computador, do celular, na internet, olhando e vê aquela arte bonita, vê aquela foto bem feita, pô, que coisa profissional, os caras são profissionais, vou lá conhecer. Então, todos os ministérios dentro de uma arte, dentro de um culto, tem muita gente por trás, pessoas ligadas à fotografia, como você mesmo nesse teu projeto, ligada ao audiovisual e tantas outras coisas que fazem com que o reino de Deus seja propagado. Isso aconteceu comigo, brother. Quando eu comecei a entender o meu verdadeiro propósito, eu comecei a migrar, sabe, do design gráfico, daquele que montou uma agência de publicidade. Eu comecei fazendo um cartãozinho de visita, então eu ia fiz uma arte de um flyer, e eu ia nas empresas, entregava para vender cartão de visita, tá ligado? Então, eu bem novinho lá, com um computador emprestado de um amigo, que na época eu não podia nem comprar um computador, no meu apartamento, num quartinho, fazendo cartão de visita. E aí comecei a crescer, comecei a aprender, e aí fui para um escritóriozinho pequeno, e aí eu e o meu cunhado, na época, estava cursando publicidade e propaganda, ele, e nós montamos juntos, começamos na época a Interativa Comunicação, em 2008. Em 2008 nós começamos, em 2009 fomos para um escritório maior, e é onde a gente conseguiu pegar umas contas legais na época. O Energético Bali, que é um jogo energético de referência, foi nosso cliente na época e tal, dentre muitos outros. Mas eu sabia que aquilo era transitório, sabia? Para mim, eu entendia. Só porque o design gráfico ele me abençoou muito, cara. Na época quando eu comecei o Jovem com Propósito, Deus me deu um ministério chamado Jovem com Propósito em 2011. Eu comecei criando artes e eu tinha uma fanpage do Facebook. E quantas artes eu colocava lá na época? A gente não tinha tanto recurso do vídeo. Sim. Era mais difícil, cara. Então eu fazia muitas artes com frases minhas, com mensagens. E aquilo foi propagando. Foi no longe. Eu lembro que agora tá na época do Big Brother, né? Eu lembro que eu fiz uma arte assim, ó, BBB. E botei o bonequinho, o robozinho acho que é um robô, não sei, do Big Brother ali. E botei BBB. E botei uma Bíblia embaixo. Aí botei, bora ler a Bíblia Brasil. Que não é o Big Brother, é BBB de Bora Ler a Bíblia Brasil. Cara, na época eu lembro que deu quase 20 mil compartilhamentos, isso pra época, né? Sim. E eu sabia que, tipo, poxa, eu tava conseguindo usar a ferramenta, né, como um design, como alguém que trabalhava na área de publicidade pro reino de Deus, sabe? Para abençoar pessoas. Porque quando a gente fala pro reino de Deus, talvez muitas pessoas que estão nos acompanhando, elas pensam assim, mas eu tenho que ser na igreja, então? Sim. Cara, quando a gente fala você fazer pro reino, você cumprir o teu propósito, a gente está falando sobre abençoar pessoas, né? Independente se é dentro da igreja, se é fora da igreja. Quando você está cumprindo, ajudando alguém, melhorando a vida de alguém e sendo usado por Deus, você está cumprindo o seu propósito. Então, essas ferramentas para mim foram muito importantes. E no momento certo, em 2016, 2013, eu comecei a minha primeira conferência Jovem com Propósito. Na época a gente reuniu 1.000 e poucos jovens, fizemos 2014, 2015. E aí eu e a Lia tivemos... Nosso ministério começou a crescer, nós começamos com convites todo o Brasil, o YouTube, algumas mensagens minhas começaram a se viralizar, digamos assim, no Facebook. E em 2014 eu conheci o pastor Júnior, né? E daí onde em 2016 para 2017, onde eu migrei, né? Definitivamente, da onde eu fechei a agência que eu tinha, e eu entendi que era o tempo de eu ficar 100% no pastoreio. Eu já era pastor, eu comecei em 2013, fui ordenado, consagrado pastor em 2014, vou fazer 10 anos agora, mas 2017 definitivamente eu fez essa transição definitiva. E como que foi assim nesse processo? Porque, cara, toda mudança ela requer também um esforço e uma abdicação de algumas coisas, né? E a gente passa por momentos delicados. E como que foi esse teu desafio de tipo, cara, largar uma profissão consolidada, com respeito, com referências, com, enfim, pessoas reconhecendo o teu trabalho, como foi, né, esses projetos com empresas grandes de nome aí no mercado nacional, para o pastorear, que aí tu tá tentando trazer isso para a igreja, mas tu fez um movimento e de repente não, agora eu vou ser só ter esse propósito aqui. Como é que foi esse desafio assim? Que eu sei que é um momento delicado, né? Que tu tem que, assim, agora eu vou... É fé, né? O cara tem que agir por fé. Eu vejo, cara, que algumas pessoas pensam assim, deu tudo errado, então ele se tornou pastor. Ou algumas pessoas até pensam, se der tudo errado, eu vou ser um pastor. Tem muito disso, né? Porque pastor ganha dinheiro, pastor consegue
ter status, né? As pensam dessa forma. Viaja, não sei o quê. E aí eu digo, sabe de nada inocente, né? Porque não tem nada a ver com isso. Eu acho que essas coisas, talvez para algumas pessoas ser bem remunerado, ser reconhecido, etc., é fruto de qualquer trabalho que você faça, que você dá o seu sangue, você tem uma certa recompensa. A Bíblia diz, todo trabalhador é digno dos seus salários. Tu está aqui empenhado, trabalhando e fazendo um grande projeto crescendo, tu vai ser bem remunerado por aquilo. Mas não necessariamente com um pastor, ele que é pastor de verdade, ele faz por isso. Eu acho que quando você faz por esse propósito, você está no local errado, né? Vai ser empresário que você vai ganhar mais. Mas eu entendi isso quando de verdade migrou, essa migração aconteceu junto com a nossa mudança de cidade também, né? E eu sempre estava muito aberto para aquilo que Deus tinha para minha vida. Então eu entendi que agora era um momento de eu renunciar. Era uma renúncia, eu tinha que abrir mão. Sim. Eu sabia que até um certo ponto eu conseguia conciliar as coisas. Mas a partir do momento que Deus me chamou para algo que eu precisava me entregar 100%, e aquilo pedia de mim uma entrega maior, aí eu precisava ficar 100%. Então, quando houve o convite para nós irmos para Florianópolis e sermos pastores locais de jovens, te confesso que de primeiro momento não era o que eu tinha no meu coração. Não era o que eu queria, porque o nosso ministério começou a crescer no Brasil, então o meu objetivo o que era? Crescer dessa forma. Mas, de repente, Deus me chamou, pediu para eu botar tudo aquilo ali na gaveta e me dedicar a um novo projeto que estava praticamente recomeçando, né, que era o Alive na época, 2017. Então, eu tive que pegar tudo aquilo que eu tinha planejado, botar na gaveta e dizer assim, Deus, eu não quero fazer a minha vontade, mas eu quero fazer a tua vontade para a minha vida. E eu sei que essa vontade, isso que o Senhor tem para mim, demanda 100% do meu tempo. Senão, né, não tem como. Ser um pastor local, ser um pastor itinerante, você consegue conciliar bastante. Sim, como eu era antes. Sim. Eu não tinha uma função integral. Mas a partir do momento que eu seria integral e local, eu precisava ser realmente integral, total, né? E aí foi onde eu entendi isso e eu abri mão, assim, sem eu lembro que no começo, quando a gente também estava ali na Mais de Cristo, né, nesse processo, a gente participou de alguns... Antes da Helena nascer, né? Porque depois que a Helena nasceu, muda um pouquinho. Tô até com saudade de estar numa sexta-feira lá com vocês, mas muda um pouquinho esse cenário. E como que tu conseguiu, claro, através desse projeto do Jovens com Propósito, tu já tem essa linguagem, né, de jovem, porque tu és um jovem, tu és uma pessoa... Não sou tão jovem assim, né? Mas o cara faz é um mancebo, boy. Faz um cabelo, né? Bota uma roupa mais nova, né? Daí a gente já consegue ter essa consideração também. Mas, cara, ter esse espírito jovem, sim, né? Entender a comunicação sempre que tu precisa desenvolver, claro, numa presença de púlpito, né? Numa maneira de falar, mas a tua comunicação. Então, o que tu trouxe lá da agência, lá da comunicação, para tentar criar esse impacto visual que a gente vê nas imagens, que a gente vê nos vídeos. Sim. Né? Como é que foi essa tua estratégia, esse teu branding para poder, tipo, cara, eu preciso cativar a galera também que tá talvez só assistindo ele pelo Instagram, tá vendo alguma coisa meio que de por tabela, para dar uma pescada nesse cara e trazer esse cara aqui para perto? Como eu entendi que Deus usaria o meu dom para me levar ao meu propósito, eu entendi que mesmo eu chegando no local de propósito, eu continuaria usando o meu dom para potencializar o meu propósito. Então, se o meu dom inicialmente me levou ao propósito, agora o meu dom iria potencializar o meu propósito. Porque dom é ferramenta, é algo que Deus te deu para você usar. Davi, ele continuou sendo músico, né? Ele escreveu praticamente todos os salmos ali, né? Como pastor, como um rei. Na época que ele era perseguido, ele escrevia os seus salmos, eram cânticos, né? Então, ele foi potencializando aquilo que Deus tinha dado para ele. Um adorador, né? A Bíblia diz que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Eu sempre usei isso, desde o começo. Quando eu comecei a pregar, eu falei, cara, eu vou usar a ferramenta design da criatividade nas pregações. Então eu comecei a fazer as minhas mensagens com visual junto. Então eu fazia na época a gente usava mais o PowerPoint, né? PowerPoint não, é o Data Show. Junto com o PowerPoint, sim, os programas. Para gerar imagem. Eu criava as artes e fazia por tópico, fazia por temas. Então era sempre criativo, tá ligado? Sempre fazendo design. Eu lembro na época que estourou aquela música do Wesley Safadão, que era 99% perfeito, mas 1% vagabundo. O pessoal cantava muito no secular aí fora. E eu peguei aquela imagem do Wesley Safadão,
ele era cabeludo, assim, botei meu rosto no rosto dele e fiz uma arte, botei assim, uma pregação. Não adianta você ser 99% de Deus, mais 1% do mundo. Esse 1% pode destruir o seu propósito. Tá ligado? Cara, aí a galera dava risada e compartilhava. E aí é uma forma de você cativar eles com o visual, com a mensagem, né, com tudo. Eu sempre tentei usar isso, sempre. Então a galera sempre falava, cara, eu gosto das imagens. Assim, a pregação pode ser ruim, mas pelo menos as imagens vão ser boas. O design estava garantido, né? O design estava garantido, mano. Eu sempre achei isso interessante, porque assim, ó, tinha um trocadilho muito bem pensado. Sim. Muito bem planejado, muito bem arquitetado para poder, assim... Cara, são jovens, são pessoas que estão aqui, mas talvez não estão 100%. Então, é a primeira vez que vem. Quando olham o Wesley Safadão meio alemão, assim, peraí, alguma coisa coisa errada, mano. Tá errada, né, cara? E como que é esse processo? Aí era Wesley Abençoadão. Eu botei Abençoadão, entendeu? Pastor, na verdade não é Wesley, ele é Pastor André Abençoadão. Cara, olha só. Safadão é outra parada, né? Não é com a gente. Mas sempre usei, mano, essa parada. E é tipo assim, por exemplo, quando eu assumi os jovens aqui, eu sempre usei a criatividade nesse contexto. Eu tive um pastor que é mais doido, tem um pastor que é mais doido que eu, que é o pastor Júnior, que me dá carta branca para fazer as paradas, entendeu? Então, se o pastor olha assim, mete bronca. Sabe que a gente tem, lógico, tudo ponderado, com maturidade, né? Não vamos fazer nenhuma loucura. É umas loucuras a gente faz, mas é uma loucura santa, né? Sim. Então, cara, fiz muita loucura ali. Por exemplo, aqui a gente botava botamos um barco em cima do altar. Cara, eu lembro que eu consegui o barco, o cara assim pra mim, ô pastor, não, é de boa, o barco deve pesar uns 50 quilos, deve ter uns 2 metros. Aí eu falei com um brother que tinha um HB20, um rackzinho em cima, mano, ô Diego, vai lá buscar o barco, tem 50 quilos. Confia. Daqui a pouco o Diego me liga, ô pastor, o barco deve ter uns 5 metros, 6 metros, deve pesar uma meia tonelada. E aí eu já tinha preparado tudo, mano. Eu falei com o brother, foi uma caminhonetezinha lá, foi uns 6 buscar o barco. Mano, eu tava começando a louvar e os caras botando o barco gigante em cima do altar, assim, e eu preguei em cima do barco, tá ligado? Aí a pregação, aí eu botei, o que eu fiz? Botei de fundo no LED, como a gente tem esse recurso, que tem um LED bem bacana lá na igreja, né? Botei de fundo no LED, na mesma altura do barco. Um mar. Então a água do mar, o barco na frente, real, e eu pregando em cima do barco, mano. Aí o tema da mensagem era o barco, baseado na passagem que Jesus subiu no barco com os discípulos, e veio uma tempestade, Jesus... Então, tipo, eu lembro... O que pegou nesse dia? A Carla, da fotografia lá do Alive, a Carla tava fotografando, então ela foi mais atrás, tinha um gurizão lá atrás, que dá pra ver que ele era visitante, ele fazendo uma chamada de vídeo com o amigo dele, e ela ouviu ele falando assim, cara, tu tem que vir aqui nessa igreja, olha que loucura, o pastor botou um barco no altar, mano, ele tá pregando em cima do barco, olha que doideira é isso, e mandando pro cara, entendeu? Sim. Então, cara, isso pra nós é o propósito, é você alcançar mais pessoas, você usar a criatividade. Tem algumas pessoas podem falar assim, cara, mas a palavra de Deus, por si só, ela já completa. Você não precisa de atrativos ou atrações para alcançar pessoas, se a palavra de Deus já faz isso. Mano, eu vejo que o apóstolo Paulo, ele escreveu assim, me fiz de judeu para ganhar os judeus. Me fiz de louco para ganhar os loucos. Então, me fiz de tudo a fim de ganhar a todos. Eu vejo que quando Deus nos dá essas ideias, a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem. Porque quando Jesus foi à beira do lago de Genezaré e viu 2 pescadores lavando as redes, ele pediu o barco de Pedro emprestado e subiu no barco para pregar para o povo. Tá, cara, se o próprio Jesus subiu no barco para pregar para o povo, quem sou eu para não subir no barco, mano? Eu vou fazer a mesma coisa, só que daí nós não estamos no lago, a gente está na igreja, né? E eu acho que isso, o propósito que fez, porque a gente aqui sabe que o senhor tem grandes números aí nas redes sociais, isso é algo bem relevante, bem legal, né? Eu acredito que o que fez isso não foi a intenção de ter o número, mas a intenção de alcançar essas pessoas, de fato, por levar a mensagem de Jesus que te levou até onde, de fato, ter as visualizações, veio a recompensa. Justamente. Assim, né? Justamente. Mas sabe que, eu sei que o Thiago vai me perguntar isso, mas o G tocou num ponto importante, essa questão de você ter muitas visualizações, né? Cara, as pessoas sempre me perguntam, pastor, mas você prega para quem? Eu prego para quem está ali no culto. Eu não costumo pregar para as pessoas da internet. Lógico, tem pessoas me vendo online lá, eu prego para eles. Sim. Só que ali no momento eu estou pregando para quem está me acompanhando. São para aqueles jovens que ali estão. Então, o meu fruto, ele cai onde eu estou plantado. Eu alimento, mas as sementes dos meus frutos, elas vão longe, brother. A semente da palavra, ela vai longe.
Então, assim, ó, é uma forma de você, através daquilo que você está fazendo, alcançando aquele jovem, você está alcançando muitos outros que estão lá nos acompanhando. Então, se a gente tem a oportunidade de alcançar milhares de pessoas, cara, a gente vai fazer isso. A gente vai usar as ferramentas que a gente tem na mão para alcançar o máximo que a gente puder. É da mesma forma que tu falou ali, poxa, eu tenho um trabalho que ele é reconhecido, que eu faço com um propósito, com serventia, de estar ali e, consequentemente, tu ganha dinheiro, tu ganha reconhecimento, tu ganha fama. Não é diferente quando tu faz um trabalho com um propósito para renovar vidas, reatar casamentos, tirar jovens das drogas, falar do amor de Cristo de uma forma tão verdadeira que ela não pode estar presa num terno e gravata, que ela não pode estar presa só em 4 paredes, né, com um som, com um palco bonito, etc e tal. E isso é muito verdade porque tu tem hoje... pelo menos mais, né, passando aí de 1,5 milhão de pessoas, né, o nosso pastor TikToker aqui, que é um cara que, né, tem todo um movimento, né, faz um... Porque muitas das... Né? Oi? Pastor TikToker, mas sem dancinha. Não, TikToker e com uma dancinha pra lá e pra cá, né? Ainda bem que eu preciso fazer dança, mano. Eu todo duro dançando. E como, porque assim, a gente vê, aí trazendo isso agora para um cenário midiático, a gente vê as entregas que as plataformas elas operam e etc, que às vezes o Instagram tem um tipo de algoritmo que não vai entregar tanto, vai entregar alguma parte, alguma coisa do tipo, e a gente vê um preconceito muito grande com o TikTok justamente por ser uma ferramenta que era lá para ser enfim, um entretenimento entre adolescentes, etc. Só que, cara, você tá alcançando gente que talvez tu nem sabe mais de onde é que tá vindo, né? Porque é tanta gente que se tem, é tanto envolvimento que, querendo ou não, a mensagem ela vem por tabela para essas pessoas. O fruto tá aqui, mas, cara, o cheiro, ele vai embora. Vai longe. Entendeu? Vai longe. E a pessoa consegue perceber. E qual... Não sei se tu tem alguma experiência que tu poderia compartilhar através dessas mídias, o quanto que isso alcançou... E tu teve alguma experiência que alguém veio compartilhar contigo, que ouviu tua mensagem, que às vezes nem te conhece pessoalmente, né? Sim. Nunca foi na igreja, talvez seja de outra cidade, Sim. que tu poderia trazer de referência pra gente. Cara, então, isso é todo dia. Todo dia eu recebo mensagem, testemunho, gente me falando que foi alcançado. Todos os dias, cara, é incrível. Assim, como realmente existe uma força nisso muito grande. Isso me motiva, lógico, porque esse é o propósito, né? Algumas me impactam mais, assim, alguns testemunhos são mais fortes, mas são todos os dias que eu recebo mensagens. E eu fico muito feliz porque nós não somos movidos por isso. Nós somos movidos pelo propósito, pelo chamado. Mas a gente, você vê que está alcançando, né? Isso é legal. Eu já faço isso há um bom tempo, né? Então, assim, não é do dia para a noite. Já desde 2014, 13. Eu ia te perguntar quando é que foi esse tino que tu... vou tacar na rede social porque pode alcançar pessoas. Sim. Não, eu acho que 2013, 14, quando eu comecei... Na verdade, antes, né? 2012, quando eu comecei de uma forma mais design, mais gráfico e tal... Depois fui passando pro vídeo, então em 2014 algumas mensagens minhas de vídeo, tem uma pregação que alcançou muitas pessoas de vídeo, então já tem um tempo, né? São 10 anos aí de caminhada, de rede social, construindo, trabalhando, mas houve um boom, lógico, a gente sabe que tem um momento que dá uma virada, né? Eu acho que começou um boom mesmo ali, foi pós-pandemia, eu lembro, assim, logo 2020, assim, sabe, 2020 para 2021, realmente começou um boom muito grande com a rede social ali, com o Instagram, com o TikTok. O meu TikTok daí começou a crescer muito. E aí depois, em seguida, o Instagram começou a crescer bastante também. Então são 3 redes, o TikTok, o Instagram e o Kawaii, que é uma outra rede social que é chinesa, que é semelhante ao TikTok de vídeos e tal, que tem um alcance muito forte também no Brasil. E então essas redes sociais, elas começaram logo após a pandemia. Então alguns vídeos, algumas mensagens tiveram assim um alcance, e aí eu entendi, opa, então é isso. E aí eu comecei a potencializar isso, né? Sim. Comecei a ser mais constante nas entregas, nos vídeos e tal. Então comecei a postar praticamente diariamente. Então de lá, desde 2020, 2021 para cá, assim, todos os dias eu posto vídeo. Mas sim, todos os dias. Tinha uma época que eu estava postando até 2 vídeos por dia. Então isso alcança muita gente. Você acaba... E assim, tem muita gente que quer crescer postando um monte de vídeo aleatório, né? Aí eles postam vídeo de mensagem, de filme, de um monte de... Cara, eu posto vídeo meu.
mensagens minhas. Eu quero criar essa autoridade que fala, né, quando você cria com a sua imagem, com aquilo que Deus está fazendo, com algo original, meu. Deus me deu, então eu não fico postando vídeo aleatório, postando vídeo que fica viralizando por aí, vou postar também para ganhar views, tá ligado? Não curto muito essa pegada, então são as minhas mensagens que Deus me deu. Então foi de lá para cá, houve um grande boom, então começou a crescer muito, então um vídeo meu lá, lembro que na época pegou 40 mil no TikTok, daqui a pouco foi para 25, 30, 40 mil também no Instagram, aí um outro começou a crescer e foi para 100, 200 mil, e quando eu vi tinha um outro que já estava de 100, 200, chegou a 500 mil visualizações, e aí começou realmente um crescimento muito grande de seguidores junto, né, com isso, né? Isso foi trazendo muitos seguidores. E aí essa potencialização, né? E aí foi só cresceu, aí os vídeos começaram a... Porque é diferente você ter conteúdo para passar do que você viralizar. Né? Muita gente viraliza com meme, com um vídeo lá que estourou e viralizou. Então eu sempre aprendi uma coisa, cara, estou 10 anos já na caminhada, eu sou pastor, eu não vim do nada, não caí de paraquedas no ministério, numa rede social da vida, e eu falei aquela frasezinha e só, não. Eu tenho uma história de caminhada com Deus, de pastoreio, né? Quase 10 anos de pastoreio. Então eu sabia que se um vídeo viralizasse, aquilo não ia me encher os olhos. Agora, se houvesse uma constância, é porque realmente era aquilo que estava acontecendo. Era algo verdadeiro. Porque quantas pessoas a gente vê que stories do nada desaparece? Cadê? Sim. Porque, né, se você não tiver conteúdo... Não tem consistência. Não tem consistência. O que eu vejo que na rede social, se tu não criar é justamente isso, essa tua identidade, para tu criar esse posicionamento de imagem, mostrar que você tem uma autoridade. Isso não quer dizer que você é o maior, não. É que você tem uma propriedade no que você fala, e ainda mais num conteúdo original, um conteúdo próprio, uma coisa que é tua. E aí eu tenho uma certa curiosidade que as redes sociais, elas retêm um tempo muito precioso quando você não está de forma equilibrada, entendendo o conceito daquilo ali, o projeto daquilo ali. E eu sei que tu és um pastor que tem muita gente que tens que atender, tens que dar uma atenção. É uma entrega. Antes de tudo isso, tens a tua esposa, tu tens o teu filho, e tu tens esse posicionamento, o teu posicionamento nas redes sociais e os vídeos, etc. Cara, como é que tu encontra um equilíbrio para tudo isso daí? Cara, assim, realmente você precisa demandar um tempo, você precisa pagar um preço. Acho que como tudo na vida a gente tem que ter uma entrega muito grande. Se você quer crescer, não é postar qualquer coisinha, não. E eu comecei a aprender. Então, assim, eu edito os meus vídeos, eu que faço os cortes, edito, eu que posto, tá ligado? Então, assim, o que eu aprendi? Eu precisava entregar. Então, muitas vezes eu ficava até 1, 2 horas da madrugada editando, ia dormir tardão, sabe? Para acordar no outro dia já de manhã fazer as minhas coisas. E para poder ter conteúdo pro dia seguinte. Se não chegar no dia seguinte, começava a correria, eu não conseguia ter conteúdo, porque não dava tempo. Daí, né? Você começa o dia. Então, era sempre de noite que eu produzia o material para poder no outro dia postar e ali gerar constância. Mas eu tinha que saber equilibrar o meu tempo, sabe? Eu acho que uma das coisas que Deus sempre colocou no meu coração foi a equidade. Você precisa saber ter equidade na vida. E equidade não é você dividir com igualdade, é você dividir conforme a necessidade da entrega daquilo que você está fazendo. Por exemplo, o teu celular, a energia trabalha com equidade. Se um aplicativo puxa mais energia, ele vai tirar um pouco das outras e jogar naquele. Né? Então, algumas coisas na nossa vida tem que ser assim. Então, quando eu preciso me entregar muito naquilo, eu me dedico e tento fazer aquilo acontecer. E aí, essa entrega, Thiago, ela começou no TikTok, foi pro Instagram, aí eu abri aquele Kawaii, foi pro Kawaii também. E quando eu vi... E tu começou antes lá no YouTube, né? Comecei no YouTube, bem... YouTube foi a base lá quando surgiu o YouTube, né? Então, aí depois eu dei uma pausa um pouco no YouTube para poder concentrar maior na rede social, para ter uma audiência boa ali, para voltar pro YouTube também com força, né? Então, para ganhar aquela audiência. Então, se tornou constante. Então, essas mensagens que a gente recebe, realmente... Aí eu comecei a receber muita mensagem, muita gente, cara, Deus tem falado comigo, continuou postando, continuou fazendo isso, assim, é isso aí. E aí começou a vir muitas mensagens, muita gente, cara. Eu estava na igreja um dia e uma irmã me procurou e falou assim, pastor, preciso falar contigo no final do culto, urgente. Eu, tudo bem, não conhecia ela. Ela assim, pastor, o meu irmão mora lá em Fortaleza, no Ceará, e ele... enfim, ele estava afastado de Jesus, ele estava assim, bebendo muito, se separando no casamento, enfim, muitas coisas ruins acontecendo com ele. E eu sempre orando por ele, eu aqui em Florianópolis já há 1 ano,
De repente, ele começou a acompanhar umas mensagens na rede social de um pastor. Ele começou a ter vontade de ler a Bíblia de novo, restaurou o casamento dele, parou de beber. Então, Deus tem abençoado, ele tem voltado para os caminhos de Deus. E quando ele falou, eu perguntei, quem é esse pastor? Aí ele falou para mim, André Matei. Aí ela assim, tá de brincadeira, ele é pastor dos jovens aqui na minha igreja. Aí ele assim, capaz que ele tem pastor aí, eu acompanho aqui na rede social. Aí ficaram os dois temando. Aí ela assim, pastor, posso fazer uma chamada de vídeo contigo? Porque ele não está acreditando em mim. Então ele precisa ver. Aí ela fez uma chamada de vídeo, eu conversando com o cara, assim, pastor e tal. E eu assim, olha que loucura, mano. Uma irmã que tá ali, quantas outras que a gente não tem noção. Não tem noção. Eu lembro que tem um vídeo, só um vídeo meu, bateu mais de 30 milhões de visualizações, um vídeo. Aí você diz assim, cara, não são pensar só em números por quantidade, mas pensar em pessoas, no individual. Sim. Cara, quantas pessoas são tocadas? Eu estava agora em Laguna no final do ano. E sabe aquele dia meio cansativo, meio correria, você tá meio estressado com algumas coisas, aí tem hora que tu fica meio na bad, né? Porque a gente é ser humano normal, como todo mundo. Pessoa, né? Eu paro assim, o carro, recebo uma mensagem no inbox do Instagram, um cara botou assim, pastor, só deixa eu te mandar uma mensagem. Eu falei até isso sexta agora, numa live. Pastor, só deixa eu te mandar uma mensagem. Eu estava decidido que eu ia cometer suicídio, eu ia me matar. Havia me separado, muitas coisas ruins acontecendo comigo, eu peguei meu carro e fui decidido me matar. Eu parei no meio da estrada, meu celular apita, eu recebo um vídeo seu, falando para eu não desistir, para eu continuar. Enfim, que Deus tinha um propósito na minha vida. Eu decidi dar mais uma chance, pastor, por causa daquele vídeo. Caramba. E hoje eu quero só te mandar essa mensagem, porque Deus está me restaurando, restaurou meu casamento, Deus está me abençoando. Muito obrigado, não desista. Caraca, mano. Eu tava no carro, velho. Aí faz sentido. Não, é forte, cara. E né, Tiagão, acho que uma das perguntas que dá para fazer também aqui é que e quando o vídeo não... que o ser humano ele tem aquela expectativa, postei, vai hypar. Eu acho que tem um momento que chega que a gente sempre vai esperar esse resultado e tal. Então, e quando não hypa? E quando, de repente não virou o vídeo, dá uma de repente flopada, não... né? Flopou, o Instagram tá contra mim, né? E aí, como é que reage com isso? Como que lida com essa questão? Cara, isso é interessante, porque assim, a gente não pode ficar escravo de audiência. É isso que eu te perguntar do limite, né? Quais são os limites? É perigoso, cara. Isso aí, porque vicia, tá ligado? Vicia, porque tipo assim, eu posto um negócio e fica assim, 2 em 2 segundos curtindo, gente compartilhando. E aquilo, se tu não tiver um controle, não vou ficar acompanhado. Você fica muita dopamina no teu cérebro, muita coisa, você fica muito dependente. Então assim, a gente precisa um pouquinho de sanidade, né? Eu comecei a ter um certo equilíbrio e tipo assim, tinha épocas que eu parava de entrar, postava, tinha um engajamento, porque assim, a questão da rede social é o seguinte, você tem que estar interagindo. Uhum. E se você para de postar um pouco e deixa de interagir, por mais que tenha milhares de seguidores, por exemplo, o algoritmo vai entregar um pouco menos. Então tu tem que ter consciência disso. Então assim, eu não fico mais na bad se entregou pouco. Tá ligado? Tem hora que eu fico um pouco sem postar, aí a entrega fica menor. E aí eu sei que é porque daqui a pouco eu começo na constância, ele cresce de novo, porque já tem audiência, né? Sim. Então o algoritmo entende e vai entregando de novo. Então eu nunca fiquei muito escravo dessa audiência não, tá ligado? Aconteceu uma situação comigo, final de 2022, outubro de 2022, na época das eleições, e alguém invadiu o meu Facebook, um hacker, isso aí foi pesado. Postou uns vídeos lá indevidos que o Facebook me baniu da plataforma. E aí estava vinculado o meu Instagram e o Instagram do Alive. E caiu o meu Facebook, o meu Instagram e o Instagram do Alive. E, mano, na época, eu tava com uns 70 e poucos mil seguidores no Instagram. O Alive com uns 5, 6 mil. E, cara, e assim, banido. Nós não aceitamos... alguns posicionamentos e não deixar nem direito de resposta. E aí vai falar com quem? Você manda mensagem, eles não têm contato direto, uma ouvidoria direto. E aí, cara, eu fiz um contato com uma pessoa que tentou, mandou mensagem, tentou me ajudar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Resultado nenhum, fiquei quase 4 meses sem o Instagram. Aí eu criei um Instagram novo, com vídeos, botei vídeos Pastor André, que daí começou a crescer também aos poucos. Começou a crescer de novo. Só que nisso eu contratei um advogado, deixei um advogado lá de São Paulo, um cara especializado em rede social. O cara entrou com uma ação
E aí eu ganhei ação e voltou o meu Instagram. Caramba. 4 meses depois. Volta, cara. Só que quando o Instagram voltou com tipo uns 4, 5 mil seguidores a menos e o algoritmo lá embaixo, né? Sim. E aí, mano, só que assim, foi loucura, porque daí ficou as primeiras semanas, aí eu voltei a postar, eu tinha muito conteúdo já de 4 meses ali parado, entre aspas, que tava no meu outro, e aí eu comecei a dar conteúdo de novo, com conteúdos melhores, porque eu acredito que a gente vai melhorando conforme o tempo passa, sim. E aí ele fez aqui, ó, deu uma crescida gigante, eu terminei o ano, tipo, de 2020, entrou no final, foi 2022 que ele caiu, final de 22, voltou ano passado, fevereiro de 23, e eu terminei o ano com 300 mil seguidores. Caramba, então foi assim. Que reviravolta. Virou e cresceu muito. Então, tipo. Então, essa caída também pra mim, do tipo, você pensa assim, cara, meu mundo não é aquilo, mano. Tá ligado? Meu mundo não é rede social, eu tenho um púlpito que eu prego ali. Pode ser. É um púlpito também que eu prego? Mas se Deus tem, Deus vai fazer outra coisa acontecer. Então, eu não fico muito dependente disso, eu fico mais na minha, de boa. Tento entender o tempo de cada coisa, sabe? Mas eu acho que você precisa também, tipo, não se conformar. Não, vou trabalhar, vou fazer acontecer, né? Não hypou esse, vai hypar um outro. Vai pro próximo, bora. Né? Porque eu até eu ia te perguntar assim, o que tu... Porque tu falou muito bem ali sobre uma construção. O ministério, ele, por mais que você recebe um dom, você é capacitado, né? Você é capacitado, você tem aquela, digamos assim, aquela vontade, Deus te dá o talento, te potencializa, e aí tu construiu uma plataforma, né, em cima de uma plataforma, a tua identidade. Tu construiu um público, uma audiência frente a essas mídias. E aqueles pastores que também desejam ser TikToker? Como é que é? Porque tem muita gente que fica nessa tentativa, né? E aí a gente vê uma situação de que a pessoa, ela parece que está querendo, tipo, ser igual, querendo fazer. Como é que é essa relação? Qual é o conselho que tu dá para um pastor que, tipo, cara, você precisa talvez entender que talvez esse não seja o seu púlpito, né? Porque tu tá vindo de uma área de mídia, tu tá vindo da área da publicidade, então isso não é uma coisa nova para ti. Tu nasceu junto ali, o teu ministério, ali junto com o YouTube, junto com o Facebook, sim. E a coisa foi caminhando de forma paralela, né? O que tu tem? Eu sabe o que eu vejo, Thiago? Assim, eu acho que as pessoas confundem muito popularidade com relevância, tá ligado? Eu acho assim, você precisa ser relevante aonde Deus te chamou para estar. Irrelevante não significa você ser popular. Então, tem pessoas que têm 1.000, 2.000, 3.000 seguidores e ficam frustrados porque vê um outro sim. Tendo milhões e, eu não alcancei. Cara, se você teve 100 visualizações, 1.000 visualizações, se o teu vídeo tem um propósito, tem um objetivo, é para falar do amor de Deus, não é para você ficar vomitando sabedoria ou vomitando inteligência, dizendo que é bom, que sabe, que faz, que é bonito. Eu acho que isso aí não quer dizer nada, isso aí já está cheio de gente na rede social. Você tem que entender um propósito. Se você está fazendo com um propósito objetivo, Deus vê o seu coração. Não adianta você falar para mim assim, não, mas o meu objetivo é esse. E Deus sabe que você só quer aparecer. Mano, cara, o propósito é errado, tá ligado? Então, se o teu objetivo é aparecer, você vai se frustrar porque tem poucos seguidores, você vai ficar dodói, você vai ficar chateadão. E agora, mano, se o teu objetivo é cumprir um propósito, é ser relevante, cara, tu pode fazer, tu vai alcançar alguém, mano. Alguém tu vai alcançar, e aquele alguém que tu vai alcançar é o teu propósito, é o teu chamado, é o teu ministério, é o teu púlpito. E faz bem feito, tá ligado? Faz aquilo bem feito, porque Deus te chamou para isso, então faça. Não queira, eu lembro que quando Deus me chamou, eu vou te usar mais, eu falei assim, eu tava indo pro trabalho, pra agência, e aquela frase foi uma frase que foi uma das viradas para eu investir mais no ministério. Eu tava indo, eu lembro que uma época eu tava com muitos clientes, trabalhando muito, virando noite, trabalhando, e teve um dia que eu não consegui mais dormir à noite, eu comecei a pensar no ministério, pensar em jovens, pensar em pessoas perdidas e pensar em gente precisando de ajuda. Que loucura, mano, acho que eu tô ficando louco, tá ligado? Comecei a pensar assim. E aí um dia eu tava indo pro trabalho, no meio do caminho Deus falou comigo assim, André, eu quero te usar mais. É hora de você aceitar o meu chamado. Aí sabe qual é a minha resposta para Deus? Senhor, mas eu ainda não estou pronto. Aí Deus falou assim para mim, eu não te perguntei se você está pronto. Eu quero que você esteja disponível. Eu não estou pedindo a sua habilidade ou a sua credibilidade. Eu estou pedindo a sua disponibilidade. Você está disponível? Você está disposto a renunciar tudo
e seguir em frente naquilo que eu estou te chamando. E aí eu entendi que é isso aí, Senhor. Porque eu pensava assim, amanhã, quando eu for pastor, amanhã, quando eu estiver lá, eu faço. Mais um tempinho para me preparar para lá aí na Deus frente. falou assim, não, é agora, faz agora, continua. Tu é pastor? Não, seja um pastor onde você está. Mas eu ainda não tenho título, ainda não tenho, sabe, o cargo de pastor. Mas, cara, se você é... Eu sou pastor por ordenação há 10 anos, só que eu sou pastor por chamado há 20 anos. Quando eu comecei a ganhar aqueles meus amigos skatistas, comecei a falar do amor de Jesus, eu já era um pastor. Então, e às vezes começou com design, né? Começou design, com uma fotografia. Sim. Porque assim, eu lembro de uma vez, cara, até uma história assim, interessante. Porque eu sou de uma geração que eu via Raimundos ali e tal. E quando o Rodolfo Abrantes ele teve uma conversão, mano... Eu fiquei mais feliz, assim, e fui incriminado pelos meus amigos, né? E aí eu acompanhei ele, todo um processo. Tu era aquele crente meio desviado, né? Que ia pra Assembleia de Deus um pouquinho, e saía pra ouvir Raimundos, tinha um pezinho, tinha mulher de fases e tal. Tinha um Discman lá, né, escondido. E aí, cara, teve uma live que eu acho que talvez, não sei se foi o maior naquela oportunidade até então, que a igreja lotou quando tu trouxe o Rodolfo, né? Numa primeira oportunidade, acho que numa segunda oportunidade que tava, cara, socado de gente, enfim. Tinha carro por cima dos canteiros, tudo lá, mais de 20 pessoas. Meu Deus, era uma loucuragem, cara. E aí, tinha gente por tudo. E aí tu me chamou assim, pô, cara, eu precisava tirar umas fotos e tal, e o Rodolfo também tava precisando renovar umas fotos. Será que não tem como a gente fazer umas imagens e tal, lá, não sei do que? Ele disse, pô, mano, tem certeza? É óbvio, né, cara? Imagina, um cara que eu sou fã, né, lá atrás, mas depois, quando o cara se converteu, eu fui ainda mais fã, porque, cara, eu tenho 2 provas que Deus existe. Primeiro foi o milagre do meu pai e o milagre do Rodolfo, entendeu? Porque, cara, o Rodolfo era louco, né? Era, loucaço. Eu lembro do Raimundo. E eu fiz a foto do cara. O cara usa a foto até hoje no Spotify. Usa até hoje. Com a minha imagem. E aí, o que acontece? Uma das imagens que eu uso... Olha só pra tu ver como a gente tem um poder de abençoar as pessoas de uma forma que a gente às vezes não imagina. Então, tu falar de milhões de pessoas pro TikTok, a gente fala assim de forma aleatória, etc. Mas, cara, uma alma já vale... O mundo inteiro. Entende? E aí, nessa oportunidade, eu mandei um PDF, tinha a foto do Rodolfo, uma outra foto. Eu coloquei um fundo amarelo, deixei a foto mais impactante e tal, não sei o quê. Um cara entrou em contato, Thiago, eu tô precisando fazer umas fotos de perfil profissional e tal, não sei do quê. E tu pode mandar uma proposta? Claro. Aí eu mandei meu PDF lá, que eu fiz no meu estilo de designer, né? Assim, meio limitado, mas coloquei as minhas melhores imagens, etc. Cara, o cara ficou alucinado. Quando tu fotografou o Rodolfo, disse, sim. Cara, mas como é que... Então, ele esqueceu dos pacotes. E aí foi a conversa do Rodolfo. Mas como é que foi e tal? Cara, eu sou fã dele, eu acompanho ele. Tarará, tarará, e foi. Disse, cara, que dia tu tá livre? Eu disse, pô, semana que vem e tal. Fechado, então. E aí eu disse, cara, eu fiquei assim, meio constrangido de perguntar qual que era o pacote, né? Daí eu disse, vou deixar a coisa rodar pra ver. Cara, ele fechou o maior pacote. Legal. Com maquiagem, que a Rubia deu uma... Tu semeou, tu colheu, né, mano? Entendeu? Então, olha como são as coisas, né? A gente, às vezes, cria uma oportunidade e a gente não tem noção do efeito que ela vai dar lá... Chega longe. Chega longe, entendeu? E eu queria que tu... o nosso papo tá maravilhoso, cara. Meu Deus, se a gente pudesse ir à noite adentro, enfim. Mas para encerrar o nosso... Eu vi que eles pediram pizza, mano. Pediram pizza, estão tudo oriçados ali e tal, né? Come pizza aí vocês, mano. Nós estamos aqui gravando. Vamos lá, mete bronca, não mete bronca. Somos um time, só depois. Eu já jantei, eu tô de boa. Já comi arroz com frango antes de vir pra cá. Tô na vibe de academia, comi arroz com frango. E eu queria que tu desse esse conselho final pra gente fechar aqui nosso assunto. Pro cara que tá na foto, tá no vídeo, ele tá meio que querendo se conectar, encontrar talvez um propósito. Qual é o conselho que tu pode dar para esse pessoal que talvez uma oportunidade dentro da igreja para fazer um clique pode talvez mudar, pode enfim. O que tu pode resumir isso tudo aí pra gente, cara? Bom, eu acho que o público desse podcast é bem um público, acho que a grande maioria, né?
A grande maioria que vai nos acompanhar nesse podcast é esse público, talvez, da fotografia, do audiovisual, né? Toda essa área da mídia, né? E eu vejo que você que está trabalhando nessa área, né? O dom que Deus te deu, ele é um dom maravilhoso. Né? Você é um Michelangelo dos dias atuais. Você faz obras de arte que pode alcançar muitas vidas, muitas pessoas. E vale milhões isso. Talvez não, para alguns monetariamente falando, mas talvez não monetariamente, mas talvez com uma alma. Então, quando você alcança uma alma através do seu talento, do seu dom, entenda que isso vale mais do que qualquer outro pagamento. Isso de verdade vai ser o seu verdadeiro propósito. Quando você vê alguém sendo transformado porque Deus usou a tua vida e o seu coração se enche de alegria, aí você está descobrindo o seu propósito. Aí você está descobrindo que você foi chamado para aquilo, né? Como um pastor que entende que se ele está numa rede social, se ele está num púlpito, se ele está numa casinha simples, ele está ali alcançando alguém, cara, ele está cumprindo o propósito dele. Eu acompanho, sou muito amigo do Tiagão. O Tiagão, ele é um cara que foi detento, foi muito louco, drogado, etc. E ele foi ganho para Jesus e hoje ele canta rap, ele alcança também milhares de pessoas nas redes sociais. Cara, mas tu acompanha o Instagram do Tiagão, ele tá todos os dias em centro de recuperação, em presídio, lá pregando para 10, 15 pessoas, por uma pessoa na rua, tá ali o Tiagão. Eu sempre falo para ele, cara, esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho que você não espera palco, não espera aplausos, não espera que muitas pessoas te visualizem, espera que uma pessoa seja alcançada, porque o céu está te visualizando, tá ligado? A gente precisa aprender que nem tudo que a terra aprova, o céu aplaude. Você precisa ser aprovado no céu. Não quero o aplauso da terra, quero o aplauso do céu, tá ligado? Então, se você trabalha nessa área e você entende que talvez existem pessoas que estão frustradas, eu faço foto lá na igreja, não sou reconhecido, eu faço um vídeo. Cara, o teu papel é muito importante para o reino de Deus. Uma foto que você coloca pode alcançar alguém. Nós temos testemunho disso, de gente sendo alcançada por causa de fotos. Pô, um vídeo, cara, os meus vídeos alcançaram milhares de pessoas que foram... O cara desistiu de cometer suicídio. Tá? E o cara que estava gravando eu no dia, será que eu conseguia me gravar? Não tem como. Não posso cobrar escanteio e sair correndo para cabecear, é impossível. Então tinha um cara lá me gravando, esse cara é top, ele é importante. Tinha um cara lá atrás na mesa de corte, editando, fazendo os cortes, saca? E às vezes tem um social media ali postando, curtindo, interagindo. Então todos eles são muito importantes, todos eles têm um papel fundamental. Então eu acho que as pessoas têm que investe nisso. Talvez isso não vai ser o teu futuro, talvez Deus está usando isso como uma ferramenta para você futuramente ir para outro lugar, mas talvez isso seja o teu futuro. De repente Deus vai te dar uma empresa, Deus vai te dar um projeto, Deus vai te dar muitas coisas. Seja fiel. Eu acredito muito nisso. Cara, sem palavras, cara. Tamo junto. Obrigado por esse compartilhar, por esse tempo aqui de extrema qualidade, né? A gente fica felizão. Muito feliz. E com certeza que, cara, tinha tanta coisa pra eu perguntar de outras coisas aqui que a conversa vai indo e etc. Vamos marcar o 02. A parte 2, vai ter a parte 2. Então, cara, obrigado. Tem que falar do meu livro, que não deu tempo de falar. Cara, pois né? é. E quem tá... Mano, eu esqueci de trazer o livro, cara. Deixa lá no carro, que viagem. Pois mas o teu livro, fala um pouquinho dele. Cara, rapidão. Então, a gente lançou agora... Final do ano passado, no novembro, na nossa live conference, foi o pré-lançamento do livro A Árvore de Cabeça para Baixo. É um livro que fala a respeito de paternidade, identidade e propósito, muito daquilo que eu vivi, essa cura de paternidade, a descoberta da identidade e do propósito, que muita coisa eu falei aqui, né? E então, cara, tem sido realmente uma benção. Agora eu estou fazendo o lançamento oficial, estou viajando para vários lugares, estou fazendo mais aqui em Santa Catarina, em fevereiro e março vou para São Paulo, para outros lugares também. Então tem sido algo maravilhoso esse livro, foi um presente dos céus mesmo, assim, Espírito Santo, porque quando eu leio eu digo assim, caraca, só o Espírito Santo, né, para dar essas inspirações tão incríveis. E a galera que quiser adquirir tem o meu site, pode adquirir lá, né, que é o andrematei.com.br. www, que tem aquela mulher lá, né? A gente vai deixar aqui na descrição aqui também. E dá para adquirir lá, a gente envia para todo o Brasil. Na nossa igreja também tem ali de forma presencial. E maravilhoso. Próxima vez eu trago para falar mais e tal. Por favor, vamos falar desse propósito desse livro aí. Cara, obrigado mais uma vez. Você. É uma honra, prazer. Uma honra, tá?
Muito bem, gente. Esse foi mais um episódio incrível aqui do nosso podcast da Fotografia Exponencial, onde é um lugar que eu recebo os meus amigos, pessoas incríveis, pessoas que têm uma bagagem, que têm um compromisso com seus propósitos, a fim de mudar a vida de pessoas e principalmente contribuindo para o nosso mercado, para a nossa vida da fotografia, do audiovisual. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Assine aqui, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu comentário e eu te vejo na próxima.